13 de abril de 2010, um voo rotineiro da Cathay Pacific decola de Surabaya rumo a Hong Kong. A bordo, 309 passageiros confiantes e uma tripulação experiente. E um perigo invisível escondido no combustível. No meio do voo, os motores começam a falhar. Como vão pousar um avião sem potência? Esta é a história do voo 780 e da incrível habilidade que evitou uma tragédia. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. No dia 13 de abril de 2010, o voo CPA 780 da Cathay Pacific Airways, ligando o aeroporto de Juanda, na cidade indonésia de Surabaya, ao aeroporto de Chaklapkok, em Hong Kong, estava programado para decolar às 8h20, horário local. E o Nathan está se acabando de rir ali com o meu inglês. Cathay. Esse voo foi realizado pelo Airbus A330-300, prefixo Bravo Hotel Lima Lima, fabricado em 1998. Antes de prosseguir com nossa história, pode ser que o avião tenha saído de lugar, pode ser que alguma coisa tenha mudado, isso é um easter egg. E easter egg faz parte da ciência, assim como as peças da Insider também fazem parte da ciência. São cientificamente construídas para dar este conforto e esta beleza. E como é aniversário da Insider, o site inteiro está com descontos. Mas o melhor é que clicando no meu link, você ganha o cupom LITO. 15% de desconto. E aí você junta com os descontos que já tem lá no site e tudo somado pode chegar até 30% neste aniversário. Se você estava esperando uma oportunidade para testar uma Insider, ela chegou, meu amigo. E eu vi que muita gente comentou do vídeo de domingo passado. A gente fez um insert de aniversário da Insider que ficou muito legal e foi para ser disruptivo mesmo. Se você não assistiu, volta no vídeo de domingo passado e assista. O importante é trazer essas ofertas para você que acompanha o canal. Aproveite esta oportunidade e seja feliz. O link tá aí na descrição. Os pilotos escalados para o voo 780 eram o comandante Malcolm Waters, de 35 anos de idade, e o copiloto David Hey-Ho, de 37 anos. Hey-Ho, let's go! Ambos eram pilotos experientes, com o comandante tendo 7.756 horas de voo e 2.601 horas no A330. E o copiloto, 4.050 horas e 1.171 no A330. Os dois haviam realizado o voo de Hong Kong para Surabaya no dia anterior com a mesma aeronave, sem qualquer evento. A tripulação, que incluía, além dos pilotos, 11 tripulantes de cabine, se apresentou para o serviço às 7h20 da manhã e realizou o pré-voo normalmente. O comandante terminou a inspeção de walk-around sem nenhuma anormalidade identificada. Durante a inspeção, a aeronave estava sendo reabastecida e o operador de Pertamina, que era a empresa distribuidora de combustível, estava fazendo uma verificação da presença de água numa amostra de combustível coletada. Isso é normal em todos os voos, você verificar se tem água no combustível. O comandante acompanhou o resultado e viu que o combustível no Becker estava claro e brilhante, sem a presença de água. Em Surabaya, o combustível chegava até o avião por meio de tubulações subterrâneas, e aí subiam para as asas do avião por meio de caminhões-bomba conectados em hidrantes, exatamente como é feito no aeroporto de Guarulhos, por exemplo. Foram colocados 24.400 quilos de combustível e durante o reabastecimento houve várias ocasiões em que ocorreu uma vibração na mangueira do caminhão. O operador achou que a vibração era causada por ar dentro da tubulação do hidrante, resultado de obras de extensão realizadas recentemente no aeroporto. O voo 780 tinha o copiloto Hey-Ho. Como pilot, eu tô rindo porque Hey-Ho né, é a música do Ramones. Aí não dá para ler Hey-Ho sem falar Hey-Ho, let's go. Bom,
Tinha o Hey-Ho e o comandante Waters como Pilot Monitoring e iria transportar 309 passageiros até o aeroporto de Hong Kong. Às 8h11, a aeronave deixou o gate, taxiou e decolou às 8h24, usando a pista 28. E ao passar por 1.144 pés de altitude, o piloto automático número 2 foi selecionado e engatado. Durante a subida, a tripulação de voo notou algumas flutuações anormais no EPR, que é a taxa de pressão do motor, e sendo que essas flutuações estavam mais pronunciadas no motor 2. EPR é, grosso modo, a indicação de quanto o ar está sendo comprimido pelo motor. E essa medida é obtida comparando a pressão na entrada do compressor com a pressão na saída da turbina. Isso mostra o desempenho, a força do motor. Às 8h58, logo depois de nivelar no FL 390, as mensagens Engine 2 Control System Fault e Engine 2 Slow Response foram mostradas no ECAN. ECAN é o Electronic Centralized Aircraft Monitoring. O ECAN ele é o computador que informa a tripulação como está o funcionamento dos diversos sistemas do avião. Às 9 da manhã, a tripulação contactou o Centro de Operações Integradas da Cathay via comunicação por satélite, informando sobre essas mensagens. O Centro de Operações, onde fica manutenção, tripulantes, todo mundo que é o despachante operacional de voo, todo mundo que auxilia um voo a ser bem sucedido. O engenheiro lá no IOC pediu para a tripulação verificar as respostas dos motores aos movimentos das manetes de empuxo. E a tripulação informou que o EPR estava flutuando, mas como o controle do motor estava normal naquele momento, o IOC aconselhou a tripulação a manter o controle do motor e disse que continuaria monitorando o voo remotamente. Como todos os parâmetros foram considerados normais, menos essas flutuações de EPR, a tripulação optou por continuar o voo para Hong Kong. Às 10h15, o voo 780 começou a descer para o FL 380 e um minuto depois a mensagem Engine 2 Control System Fault reapareceu. Agora com as informações no ECAN de Avoid Rapid Throttle Changes e Engine 2 Slow Response. O que significava isso? Que o piloto não deveria fazer mudanças rápidas de potência no motor e que o motor 2 estava com resposta meio retardada. O sistema de antigelo de ambos os motores foi colocado então na posição ligado pelos pilotos e de propósito eles queriam verificar qual o efeito que a sangria de ar ia causar na flutuação de EPR, mas aparentemente não teve nenhum efeito. A tripulação ligou para o IOC novamente, com mais preocupação dessa vez, e relatou a mensagem que estava aparecendo no ECAN e o aumento observado na flutuação do motor 1, e questionou se era seguro continuar o voo dessa maneira. O IOC considerou que o motor número 1 estava funcionando corretamente e que a instabilidade do EPR poderia ser causada pelo sistema de controle do motor 1 para compensar a flutuação do EPR do motor 2. O IOC informou ainda para a tripulação que eles já tinham visto esse tipo de flutuação antes, sugerindo que, olha, fiquem monitorando aí os parâmetros para evitar que eles excedam alguns limites e fossem movendo as manetes com cuidado. E informou também que a unidade de medição de combustível, que é o FMU, no motor 2, seria substituída quando o avião chegasse no destino. A tripulação aceitou a explicação e continuou o voo para Hong Kong. Por volta de 12h55 do horário de Hong Kong, a tripulação obteve as informações automáticas do terminal do aeroporto lá de Hong Kong, que é o ATIS, né, a informação meteorológica. A pista em uso no aeroporto era a 7 Lima, a 7 da esquerda. A visibilidade era boa, 10 km, com poucas nuvens a 600 pés e nuvens dispersas a 1.800 pés. E a temperatura, 29 graus, com algumas tesouras de vento significativas previstas para as pistas 7L e 7R. Às 13h19, durante a descida para o FL 230, as mensagens Engine 1 Control System Fault e Engine 2 Stall foram anunciadas em um curto período de tempo. E um leve som de pop foi ouvido, seguido por um cheiro de ozônio e de queimado. A tripulação então colocou a manete do motor número 2 na posição de marcha lenta
As informações no ECAN agora apareceram. Engine 1, Slow Response e Avoid Rapid Thrust Changes anunciaram no motor 1 agora. E a manete de empuxo número 1 foi avançada para a posição de empuxo máximo contínuo, conforme descrito no Manual de Referência Rápida, que é o QRH, para operação com um só motor. Às 13h21, a tripulação declarou PAM-PAM para o controle de tráfego aéreo de Hong Kong. Informou que o motor número 2 estava operando em marcha lenta. Os pilotos realizaram um briefing sobre os procedimentos de aproximação, considerando que um motor estava inoperante. E a aproximação perdida, a configuração de flap e tudo mais, foi tudo brifado. Eles escolheram a posição de flap número 3. Solicitaram para o ATC para encurtar a rota e realizar um pouso prioritário. E o controlador liberou o voo 780 para prosseguir diretamente para o ponto fixo Limes, alertando os bombeiros do aeroporto para uma possível emergência. O comandante instruiu a tripulação de cabine a preparar para o pouso, informando para a chefe de cabine que havia um problema no motor 2 e que um pouso prioritário seria concedido pelo ATC, e solicitou que fosse informado que se houvesse algum sinal anormal na cabine ou no motor 2, avisassem para ele imediatamente. Por volta das 13h26, o comandante assumiu formalmente o controle da aeronave como Pilot Flying, de acordo com os procedimentos operacionais padrão da CAFAI, e normalmente é assim em todas as empresas aéreas, Quando tem um motor inoperante, é o comandante quem assume a função. E o copiloto se tornou então agora o Pilot Monitoring. Às 13h30, quando a aeronave estava aproximadamente a 72 km de Hong Kong e estava prestes a nivelar a 8.000 pés, a mensagem Engine 1 Stall foi anunciada. Lembra que já tinha dado na 2, né? Aí a manete do motor 1 agora foi colocada na posição de marcha lenta e o sistema de aceleração automático foi desligado, o auto throttle. Com ambos os motores em marcha lenta, o comandante então fez um teste. Moveu as alavancas para frente, um de cada vez, mas não alterou nada no empuxo do avião. Às 13h32, a tripulação declarou agora Mayday, não era mais PAM-PAM. PAM-PAM é quando tinha um motor funcionando, agora estava com os dois em marcha lenta. E avisou a aproximação de Hong Kong sobre a situação de stall em ambos os motores. O voo foi liberado para descer para 3.000 pés e o comandante desconectou o piloto automático e passou a voar a aeronave manualmente. Como eles não sabiam o que estava acontecendo, era melhor não ter uma reação inesperada nos controles da aeronave vindo dos computadores. A tripulação então ligou a APU e os seletores de partida dos motores foram movidos para a posição ignição ligada todo o tempo, para evitar um possível apagamento. A tripulação fez um novo teste, movendo as manetes para verificar o controle dos motores. E dessa vez, a rotação do motor 1 aumentou para cerca de 74% de N1. E o motor 2 continuou em marcha lenta. Às 13h36, o copiloto anunciou para a tripulação se preparar para o pouso e pouco depois, a tripulação de cabine retornou, comunicando que a cabine já estava pronta. Às 13h37, o ATC disponibilizou a pista 7 Lima ou 7 Romeo, tanto faz, da esquerda ou da direita para o voo 780, ele que escolhia. Durante a descida e a aproximação, houve uma série de outras mensagens de aviso lá no ECAN, que não eram relevantes ali para o problema que eles estavam tendo de controle do motor, e eles simplesmente ignoraram. A tripulação de voo realizou então o checklist de Engine All, Engine Flame Out, Fuel Remaining, e eles fizeram isso do QRH para o motor 2 somente, uma tentativa de eliminar a falha de controle de empuxo daquele motor, mas não funcionou. A HAT, que é o Ram Air Turbine, foi baixada manualmente. E, lá em relação à APU, eles abriram a válvula de sangria de ar. E o motor 2 foi ajustado para off e depois on. Mas o motor 2 permaneceu em marcha lenta do mesmo jeito. Eles estavam fazendo uma pesquisa ali, tentando resolver o problema no motor 2. Às 13h38, flap 1 foi selecionado e o comandante tentou diminuir a rotação do motor 1, retardando a manete. No entanto, não houve diminuição correspondente na rotação, mesmo na posição marcha lenta. A manete foi toda trazida para trás e o motor ficou em 74% de N1. Neste momento temos a seguinte situação: motor 2 marcha lenta, motor 1 acelerado a 75%.
Às 13h39, o comandante avisou os passageiros sobre um pequeno problema com os motores, com pequenas vibrações, e solicitou que eles permanecessem sentados e seguissem as instruções da tripulação de cabine. Às 13h40, o controle de aproximação liberou o voo para uma aproximação visual na pista 7 da esquerda. Os pilotos então acionaram os freios aerodinâmicos e colocaram o trem de pouso para baixo logo depois. Estavam tentando reduzir a velocidade do avião. O comandante pretendia voar a aeronave o mais próximo possível da velocidade mínima selecionável, que era de 158 nós naquele momento. Por volta de 13h41, a velocidade ainda estava em 244 nós. E um aviso de excesso de velocidade foi anunciado pelo avião. Pouco tempo depois, o voo foi liberado para pousar na pista 7L. E os pilotos recolheram os freios aerodinâmicos quando a aeronave estava a 300 metros de altura somente e armou os ground spoilers. Flap 2 foi selecionado a cerca de 1,5 km do toque na pista, mas a velocidade do avião era de 234 nós e uma altitude aproximada de 170 metros. Por causa desse excesso de velocidade, o flap foi estendido apenas parcialmente para a posição de 8 graus, em vez das 14 graus, como era esperado na posição 2. Finalmente, o A330 tocou o solo na pista 7, às 13h43. Eles tinham já passado 680 metros do início da cabeceira. E a velocidade, 231 nós, ou seja, 428 km por hora. Procure imaginar uma carreta carregada a 428 km por hora numa estrada e precisando parar. O vento, na hora do pouso, era de 14 nós e vinha de 143 graus. E logo depois que os trens de pouso principais tocaram no solo, o trem principal direito deu uma quicada e a aeronave voltou a voar brevemente. O A330 então rolou 7 graus para a esquerda e houve um segundo toque, durante o qual a carenagem inferior do motor 1 raspou na superfície da pista. Os spoilers foram acionados automaticamente e apenas o reversor do motor 1 abriu. A frenagem máxima foi aplicada. Pensem na quantidade de energia com essa velocidade, com o peso do avião para fazê-lo parar na pista. E a aeronave parou com a roda do nariz a cerca de 309 metros do final da pista. A distância total para parar esse avião, a partir do toque lá no inicial na pista, foi de aproximadamente 2.630 metros. Se fosse um caminhão, como será que ele pararia? O comandante solicitou que os passageiros permanecessem sentados e desligou os 2 motores. A temperatura dos freios atingiram o topo da escala, 995 graus Celsius, mostraram lá no display de cabine. E os pneus se esvaziaram por excesso de temperatura. O comandante então fez comunicação com o líder dos bombeiros, que informou que os freios estavam incandescentes e que ele podia ver fumaça e um pequeno incêndio. Essa informação fez o comandante então ordenar uma evacuação de emergência. Alguns passageiros levaram suas bagagens e não seguiram as instruções da tripulação para deixar as malas para trás antes de pularem nos escorregadores. Como consequência, 62 pessoas sofreram ferimentos leves e um passageiro passou por cirurgia depois de ter uma fratura no tornozelo. Os motores e todo o sistema de combustível foram analisados durante a investigação dos motivos que levaram às falhas, e amostras de combustível foram coletadas dos drenos do reservatório de combustível da aeronave. Também tiraram combustível da linha de combustível que ia para a PU e do dreno do filtro de combustível da PU. Havia traços de partículas esféricas translúcidas em algumas amostras, e partículas semelhantes também foram identificadas dentro de alguns componentes do motor. Essas partículas então foram examinadas mais detalhadamente em microscópios e sua estrutura e fonte foram analisadas. Os resultados indicaram que elas eram consistentes com um polímero superabsorvente, um SAP, que é usado no
nos monitores de filtro instalados nos caminhões de combustível. Esses polímeros, eles podem absorver até 800 vezes o peso deles em água, e eles são comumente utilizados em fraldas descartáveis. Os 40 monitores de filtro que eram instalados, que estavam instalados no caminhão que foi utilizado para abastecer o A330 desse voo 780, foram removidos 6 dias depois do acidente e enviados para o Reino Unido para exame e análises. O hidrante para o estacionamento da posição número 8, que foi de onde o A330 teve o combustível bombado, fazia parte de um circuito de hidrantes de reabastecimento com 10 posições. E no ano de 2009, um projeto de extensão de pátio incluiu a extensão do sistema subterrâneo de hidrantes para incluir as posições de número 1 até número 4. O aeroporto de Surabaya está localizado perto do mar e tem 3 lagoas de regulação. A água da lagoa de regulação mais próxima do local de trabalho da extensão do pátio continha água salgada. O processo de instalação do novo circuito de hidrantes exigiu o corte da tubulação subterrânea existente e durante o período de conexão houve registro de chuvas muito fortes e formação de poças d'água no local de trabalho. Era provável que as poças d'água contivessem sal e devido à falta de adesão aos procedimentos de conexão, essa água salgada pode ter entrado no circuito dos hidrantes durante a obra. No processo de recomissionamento desse circuito de hidrantes, envolveu a lavagem desse circuito afetado, mas o procedimento não conseguiu remover toda a água que estava lá. Esses monitores de filtro do caminhão, conforme o projeto deles, serviam para remover a presença de água no combustível e interromper o abastecimento em caso de excesso de água. Mas o desempenho desses monitores foi comprometido pela presença de muita água salgada no combustível. E aí o SAP, que são essas bolinhas, quando reagiram com a água salgada, passou para o estado de gel e não conseguiu ativar o mecanismo de desligamento do caminhão para interromper o abastecimento. A pressão da bomba empurrou esse gel para dentro dos tanques do A330 e foi o que causou a vibração na mangueira durante o reabastecimento daquele voo. O sistema de controle de fluxo de combustível dos motores Rolls-Royce Trent, que equipavam o A330 da Cathay, trabalham com pistões deslizantes e folgas mínimas, e a presença de contaminantes, como essas esferinhas de SAP, pode ter comprometido essas folgas e afetado a operação correta do sistema. Pela perfeita coordenação de cabine durante o evento, o comandante Waters e o copiloto Hey Ho, Let's Go receberam o prêmio Polaris da Federação Internacional da Associação de Pilotos de Linha Aérea em 2014, colocando-as ao lado de grandes nomes da aviação como Chesley Suleyberg e Jeffrey Skiles, que foi a tripulação que executou aquele pouso no rio Hudson. Eventos assim mostram que a falta de assertividade pode gerar um acidente. Vibrações em mangueiras de abastecimento de combustível não são normais, a não ser na hora que a válvula do avião está fechando ou abrindo, e aí vai ter uma vibração na mangueira. E esse tipo de vibração deveria ter sido investigada ainda no solo, deveria ter sido avisada a manutenção. Felizmente, os tripulantes aderiram aos procedimentos e tivemos um final muito feliz. Se você curtiu esse vídeo, então deixe o seu like e se inscreva no canal. E considere apoiar, basta clicar no botão Seja Membro e seguir as instruções do YouTube. O seu nome aparece junto com esses amigos aqui neste vídeo para sempre e enquanto você for membro em todos os outros vídeos também. Além disso, tem conteúdos extras, como erros de gravações e algumas coisas que acontecem, como aconteceram durante a gravação deste vídeo aqui. Um grande abraço e até o próximo voo!